Hey, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos aos Lidos de Novembro. O ano está acabando e é por isso que eu vim com a minha roupa. Eu sempre faço um vídeo com essa roupa todo ano, estilo Papai Noel. Ela já tá até ficando rasgadinha, mas eu faço questão de usar ela nessa época, gosto muito. Aliás, adoro essa época de final de ano. É uma das épocas que eu mais leio depois que passam aí os feriados e etc, porque na última semana de dezembro eu quase leio um livro por dia. E janeiro também, que eu normalmente entro de férias, sou advogado, então o fórum tá mais tranquilo, então normalmente é uma época que eu tiro férias. E aí, né, tô fechando já o ano, já tô aqui fazendo a minha lista dos livros mais legais lidos do ano de 2024, então realmente foi muito difícil. No total foram 40 e pouco, quase 50 livros já, eu acho que vou atingir 60, e aí eu fui colocando os piores, sabe? E aí a hora que eu fui afunilando, chegando nos melhores, realmente ficou super complicado. Ao mesmo tempo, eu acabei de ler um livro hoje, que certamente tá lá no top 5, então eu não vou falar neste vídeo aqui dos lidos de novembro, porque eu estou gravando esse vídeo em dezembro. Vou falar apenas dos livros lidos em novembro, mas siga esse canal, dê like, se inscreva, que você certamente vai me acompanhar com os melhores lidos de 2024, e realmente fiz uma listinha aí, ó, chuchu pra vocês, se vocês quiserem ler alguma coisa bem legal também em 2025, às vezes o gosto bate, você fala, Edu, mas nossa, nosso gosto super bate, então obrigado aí pelas dicas, e tem livros assim, que são unânimes, todo mundo vai gostar, então fica aí a dica. Mas então vamos falar dos livros lidos de novembro. Eu comecei lendo O Primeiro Beijo de Romeu, escrito pelo Felipe Cabral. É um livro que eu falei pra vocês que eu não curti tanto. Tinha dado 3 estrelas aqui no último vídeo que eu comentei, mas eu acho que eu rebaixaria para 2 estrelas. Quando eu penso e releio alguns trechos, a escrita, etc., muita coisa ali não me agradou. Muita coisa já não faz mais sentido pra minha idade, muita coisa já não é mais do meu gosto literário. Acho que faltou algumas questões mais adultas, para os adultos em si, etc. Foi uma história que ele pegou emprestado um fato real, que foi a Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2019, se eu não me engano, em que houve aquela questão do Crivella, que o Crivella proibiu, etc. Foi muito legal, mas quando eu paro para pensar, acho que poderia ter sido um pouquinho mais criativo, e algumas coisas ali não me agradam muito, etc. Mas é um livro legal, eu acho que se você tá num momento, numa vibe entre seus 18 a 22, 23 anos, é um momento muito legal, assim, de descobertas, então faz algum sentido para você, ou até mais jovem também, lá para os 15, 16 anos, é um livro bem, bem bacana mesmo. Eu acho que faz sentido aí com a história mais voltada para adolescentes do que um cara um pouco mais adulto. Então foi um livro ali que eu daria umas 2 estrelas. Basicamente conta a história do Romeu, ele dá o primeiro beijo dele ali junto com o Aquiles, que é um amigo que ele tá apaixonado, só que o filho do prefeito da cidade do Rio de Janeiro flagra eles. E aí a vida dele se transforma num caos, tanto por ele ser exposto dessa forma, ser exposto publicamente, pelas brigas, pelo livro do pai que está prestes a ser lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Então tem muita coisa envolvida. É muito legal, mas eu confesso que eu não curti tanto. Eu acho que eu preferia de uma outra forma, uma outra vibe, um outro estilo. Tá bom? Mas fica aí essa dica para vocês. O segundo livro que eu li foi O Garoto no Alto da Torre, do Vinícius Fernandes. Falei aqui com vocês que o Rafael Albuquerque, ele vem de uma família de classe alta da cidade, né? Se eu não me engano, não é Ouro Preto, mas é alguma cidade de Minas Gerais. E aí é um livro que se passa nos anos 70, se eu não me engano, 50 a 70, eu não lembro de cabeça, mas é por aí, tá? Entre 50 e 70, sei que tem muita diferença, mas é legal que eu nunca li um livro mais ou menos dessa época, envolvendo adolescentes, personagens LGBT, etc. E o Rafael, ele é apaixonado, ele não é apaixonado, né? Ele tá ali prestes a se casar, porque ele vai completar 18 anos, com a filha do prefeito. Olha, mais uma história envolvendo prefeitos aqui, com a Mariana. Só que ele se encanta pelo Pietro, só que as famílias são brigadas, então é uma história meio Romeu e Julieta. Eu achei a escrita muito legal, muito bem detalhado, as cenas hot também bem legais, assim, não é um livro voltado para cenas hot, mas em algum momento tem. É um livro que tem o desenvolvimento dos personagens, de toda a trama, é um livro um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais complicado por algumas questões, e é um livro que eu super recomendo, eu dei 4 estrelas e meia. Eu achei só que o final foi um pouco
posto ali para chocar todo mundo, para causar um choque no leitor, mas no geral não desconstrói toda a história, que foi magnífica, foi fantástica, assim, eu gostei muito de saber um pouco da história do Rafael e do Pietro, aí voltada para os anos mais antigos do que os atuais. Então, O Garoto no Alto da Torre é um livro que eu gostei bastante, e gostando da escrita do Vinícius Fernandes, fui atrás do livro dele, um outro livro dele, e aí foi onde eu conheci Não Quero Ser Como Você, que é um livro que não tem como esquecer o nome dos personagens, o Lucas e o Gabriel. O Lucas, ele é um psicólogo, ele é um cara mais fechado pro amor, enquanto o Gabriel, ele tá começando a faculdade, ele tá ali conhecendo os boys, e aí ele tem uma série de encontros que são desastrosos, e ele meio que tem alguma coisinha ali com o Alan, né? E aí o Alan, né, o nome do meu marido, e aí é uma história super divertida de como essas duas histórias vão cruzar. Você entende um pouco da história do Lucas, um pouquinho da história do Gabriel, e fica pensando ali em que momento esses dois vão ficar juntos. Até que o plot twist vem como o iceberg do Titanic. Inclusive são palavras do autor no livro, tá? Como o iceberg do Titanic. E realmente, quando vem a reviravolta, meus amigos, se prepare, porque o negócio, eu ia falar pega fogo, mas acabei de falar do iceberg do Titanic, então fica meio contraditório. Mas o negócio, sinceramente, vai assim, é um choque. E aí quando você faz todo sentido na sua cabeça, toda a história, você vai se apaixonar também, eu não tenho a menor dúvida. Para este livro eu dei 5 estrelas, mas poderia dar 4,5 a 5 estrelas, acho que o final ali, ele foi um pouquinho além do que necessário, sabe? Chegou num momento que eu falei assim, o livro podia parar aqui, mas o livro meio que não... Ele tem algumas outras historinhas que acontecem, e aí eu achei um pouco complicado, mas no final é bem legal, gostei bastante, é uma história triste, assim como a anterior também, mas é um triste que vai deixar seu coração bem quentinho, tá bom? E aí o quarto livro que eu li foi Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. Quem tem me acompanhado aqui neste canal sabe o quanto eu venho falando bem dos livros do Victor Martins. Esse era o último que faltava para eu ler, né? Eu já tinha lido 1 Milhão de Finais Felizes, mais ou menos 9 horas, enfim, todos os outros livros do Victor Martins, 15 Dias, aquele conto dele que ele já escreveu também, etc. E faltou Se a Casa 8 Falasse. Muita gente fala assim, mas é uma história de uma casa que ela vai narrando sobre os personagens. No começo aí isso fica um pouco esquecido na história, o foco são nos personagens que moravam na casa, e depois volta pra casa de novo, inclusive com piadas de casa. É uma sacada genial, é uma sacada fantástica. A história, ela vai contar 3 décadas diferentes, então ela conta a história da Ana nos anos 2000, em que a Ana se apaixona, etc, tem todo o rolinho dela com uma outra garota. O pai dela também tá, enfim, eles estão falando sobre o bug do milênio, quem viveu sabe, quem não viveu... complexo. Uma época bem, assim, muitas teorias da conspiração. E aí tem os anos 2000, que conta, então, a história da Ana, do pai dela, do Celso. Tem o ano de 2010, em que os pais do Greg mandam ele pra ficar na casa da tia, e aí ele tem que tomar conta da locadora. E também, se você acompanhou essa época, você sabia como que as locadoras pararam de existir, né, por conta aí dos avanços tecnológicos. No meio disso tudo, o Greg também tem um romance ali com uma pessoa que leva a marmita, e depois então passa para o ano de 2020, que a gente tá falando da pandemia, que a gente tem um pouquinho da história do Beto, a irmã dele volta para São Paulo, e aí o Beto tem um relacionamento virtual com uma outra pessoa, enfim, histórias muito legais, muito envolventes. Como eu disse, no começo fala assim, é um pouco de vista ao ponto da casa, aí foca nos personagens, né, e depois volta sobre a casa em si. É muito legal, as piadas são muito boas, a escrita do Victor Martins, assim, é excelente, um nível, assim, muito bom, muito bom. Os livros são viciantes, gosto muito, recomendo muito, tá entre, acho que talvez, os 10 livros mais legais que eu li neste ano, talvez. É muito legal, super, super, super recomendo. Como eu falo, às vezes a pessoa fala assim, é um livro sobre o ponto de vista de uma casa. Aí você fala, mas não deve ser tão interessante. Mas gente, é interessante. Eu acho que vocês vão gostar muito. Então, super recomendo aí
esse livro Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. E por fim, que se tornou um dos livros quase favoritos do ano, tá no top 5 sim, não sei se vai ser mantido, porque hoje eu li um bem legal, mas eu preciso rever minha listinha, e essa ideia de quando vai chegar no final do ano, parece que o meu top 5 vai se tornando cada vez mais confuso, porque eu tenho a impressão de que eu preciso ler livros para derrubar meu próprio top 5, então, para me auto-sabotar, ou auto-sabotar a minha lista, eu começo a ler livros muito bons nessa época, então hoje, por exemplo, terminei um livro muito, muito bom. Então, Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. Gente, é um livro de contos. E eu sempre achei que eu odiava contos, até que eu li este livro. E pontos de vistas de histórias, assim, que fala sobre sentimentos, sobre solidão, sobre adolescência, sobre maturidade, sobre sentimentos de uma forma tão gostosa, tão sentimental, que eu simplesmente amei todos os contos, exceto o último que eu não gostei tanto. Talvez daria 4 estrelas e meia, mas acho que todos os outros contos são tão bons, mas tão bons, que dá pra dar 5 estrelas fácil pra esse livro, pra ser um dos mais favoritos aí do ano, e os contos são muito envolventes, te colocam pra refletir, trazem pontos de vista, tem um conto que conta do sabonete, que assim, que o menininho ele precisa beijar na boca, e os amiguinhos da escola ajudam ele com uma menina, aí chega lá no momento H, acontece um negócio, e você fala, nossa, que incrível, né? E tem a história também do outro menino, que ele sofreu você vê assim, não ele necessariamente, ele conta a história de um amigo dele pro pai dele, que sofreu uma tentativa de, que eu não vou falar, porque pode ser que eu seja desmonetizado aqui, ou meu vídeo perca relevância. Inclusive, dê um hype se você gosta dos meus vídeos, pra me ajudar. E aí esse menino tá contando a história do ponto de vista do amigo, mas você fica na dúvida se ele tá contando dele, etc, né? É bem legal, são contos, assim, incríveis, e que eu super recomendo, tanto que eu já coloquei Stefano Volpe como um dos autores que eu preciso ler mais no ano de 2025, então gostei bastante. Gente, foram esses os 5 livros lidos aí no mês de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um livro bom no geral, né, um livro bom, mês bom de livros, no total ali 5 estrelas, 4 estrelas e meia. Teve um livro que foi o do Primeiro Beijo do Romeu, que não se encaixou muito no meu gosto, mas acho que muita gente pode gostar. Se alguém quiser comprar, não esquece que aqui embaixo tem o link direto da Amazon, e aí você vai me ajudar comprando aqui diretamente, sem pagar nenhum centavo a mais por isso, tá bom? Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau!